Então, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso estudo da depravação total ou a incapacidade total do homem de escolher o que é bom, devido ao pecado original que herdamos de Adão e consequentemente herdamos a morte. Deus disse para Adão: se tu tocar, tu vai morrer, e como tu é o pai de todas as gerações, então por tua morte todos vão morrer, né? E aí a gente explicou um pouquinho. Então agora a gente vai confirmar este estado caído, esse estado de morte espiritual do homem, lá no livro de Romanos, capítulo 5. Para quem me conhece sabe que é o meu texto preferido para ensinar morte espiritual, para ensinar novo nascimento. Para mim esse texto aqui é assim um divisor de águas, tanto na minha vida como no meu ministério, de ensinar a palavra de Deus, ensinar o evangelho sobre a condição espiritual do homem. Para mim esse texto aqui, o capítulo 5 de Romanos, todo o livro de Romanos, né? Mas o capítulo 5 assim é extraordinário. Então, Romanos capítulo 5, eu vou ler alguns versículos para demonstrar essa morte espiritual que nós herdamos de Adão e, consequentemente, com a morte, herdamos todo o pecado, todas as maldições, todos os sentimentos, toda a iniquidade, toda essa inclinação que o homem tem de sempre escolher pelo mal. Lembrando que tudo isso é importante entendermos o estado de depravação total do homem para podermos entender a salvação, né? E a nossa playlist é falando de salvação, e dentro dessa playlist a ordem completa da salvação. Gente, se tiver meio torto aqui, eu bati aqui no celular, então ficou meio tortinho, não consigo arrumar, meu marido não tá aqui para me ajudar, então não importa se ficou torto, o importante é vocês ouvirem aquilo que a gente está ensinando, tá bom? Eu com essas coisas de tecnologia, gente, pensa, eu não entendo nada. E quando meu marido não tá, eu tenho que me virar sozinha. E aí dá nisso aí, bate com o pé, gira. Eu tô me enxergando assim. Agora não sei como vai sair aí pra vocês, tá? Mas não importa. Ai, meu marido faz falta nessas horas. Não só nessas horas, mas sempre faz falta, né? Mas é ele que sempre me ajuda, é sempre ele que faz tudo. Gente, ele faz tudo. A única coisa que eu faço é gravar. A única coisa que eu faço é, claro, estudar, né, e meditar e coisa, mas tudo o resto que vocês veem é ele que faz. Então, quando ele não tá, fica desse jeito aí, ó, tudo torto. Então, vamos lá. Então, meus amores, vamos entender um pouco mais dessa morte espiritual que nós herdamos de Adão. Como eu falei no versículo, no estudo anterior, é o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente precisa entender para entender a salvação. Se a gente não entender a nossa condição espiritual de morto, sabe? Muitas vezes as pessoas vêm até a gente ou costumam ir na igreja pensando que elas têm um monte de problema. Elas pensam que elas têm um problema de saúde, familiar, casamento, profissional, econômica. Elas acham que elas têm uma diversidade de problemas, e na verdade as pessoas só têm um problema e elas não sabem. O único problema das pessoas é a morte espiritual. Elas são inimigas de Deus e elas não têm esse entendimento. E essa é a nossa responsabilidade, porque é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina, mostra, de acordo com as Escrituras, a condição do homem. Por que a gente bate tão forte no estudo da condição espiritual do homem, que é separado, que é inimigo de Deus, depravação total, incapacidade total do homem de se salvar? Porque ensinando isso na ordem correta, desde o princípio, na ordem correta, como a gente falou no início do vídeo, que eu fiquei aí, nem sei, eu acho que meia hora explicando que o ensino tem que ser do início, que eu não posso começar do final ou da metade pro fim, tem que ser do início, começando com a morte espiritual. Por quê? Porque é a única maneira do ser humano entender o porquê eles precisam de Jesus. Se eu não explicar a condição, se eu não mostrar a condição da pessoa de morte, inimiga de Deus, totalmente depravada,
todos os sentidos afetados por causa do pecado e da morte de Adão. Então a pessoa nunca vai sentir a necessidade de buscar um Salvador. Ela só vai querer Cristo para bênçãos, ela só vai querer Cristo para resolver os problemas que ela acha que tem. Se ela não entender o verdadeiro problema dela, que é de inimizade com Deus, de morte espiritualmente e condenada ao inferno, ela nunca vai se sentir na necessidade de clamar por um Salvador. Então por isso a gente tem que ensinar da ordem correta, desde o início, ordem por ordem, toda a condição do homem, para que o homem se enxergue e diga: meu Deus, o que eu faço para mudar a minha situação diante de Deus? Aí a gente apresenta a cruz, a gente apresenta Cristo, a outra parte do evangelho. Então a gente sempre tem que ensinar isso. Então, para a gente entender a ordem da salvação, a primeira coisa que a gente tem que ensinar é a morte espiritual, a depravação do homem por escolher a Deus. Porque ensinando que o homem está morto e não pode se salvar, que ele está morto, condenado ao inferno e não tem capacidade alguma de escolher o que é bom, ele vai esquecer. Desculpa, gente. Ensinando isso para o homem, me afoguei. Me emociono falando dessas verdades. É a única maneira do homem esquecer dessa estupidez, dessa ideia absurda de pensar que pode se salvar. Se eu não me enxergo como eu realmente sou, pecadora, inimiga de Deus, e que não existe nada em mim que chame a atenção de Deus, que nada que eu possa fazer possa suprir a necessidade da santidade que Deus exige para que estejamos diante dele, se eu entender que eu não consigo chegar a esse patamar de santidade, então eu nunca vou entender que eu estou que eu preciso da santidade de Cristo e clamar por ele. E eu vou continuar me auto-enganando, achando com essa ideia absurda de que eu posso me salvar e me manter salvo. E tudo isso é o que a gente vai estudar nessa nova fase da playlist da salvação, tá bom? Então vamos lá. Meus textos preferidos da Bíblia, não é novidade para ninguém. Vamos lá? Romanos capítulo 5, o título fala a justificação pela fé e a paz com Deus, e o subtítulo fala Adão e Cristo. Nós não estamos falando de depravação, da morte que herdamos de Adão por causa do pecado original. Então, todos nós nascemos já no pecado. O próprio Davi dizia: em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe já nasceu morta, meu pai já nasceu morto, e ele me passou essa morte espiritual e esse pecado. A morte espiritual veio na nossa vida, o espírito morto no nosso sangue, a alma e o espírito morto condenado ao inferno correndo no nosso sangue. Nós herdamos de pai, de mãe, de vó, de bisa, de tal, até Adão. É importante entender isso. E por mais que tu ache assim, nossa, mas que história incrível, que história assim, como que meio que sem pé nem cabeça. Pois é, mas é a história da Bíblia. E é a minha história e é a tua história. E tu precisa entender isso. Eu vou te convencer? Não. Só o Espírito Santo pode. Mas eu tenho que te ensinar. Por isso que eu tenho que ensinar a ordem correta das coisas. Tá bom? Para tu entender da maneira certa. E não como se é ensinado por aí no falso evangelho. Tá? Então diz assim, Adão e Cristo. Isso tá na Bíblia de vocês. Eu juro que tá aí. Romanos 5, capítulo 12. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, pode colocar em cima, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, foi transferida a todos os homens. Por isso todos pecaram. Deu para entender, meus amores? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Adão estava vivo. Ele pecou, a morte entrou. Então Adão foi o primeiro, o pecado entrou primeiro por Adão. Quando o pecado entrou, Adão morre.
E essa morte de Adão, por ele ser o nosso pai, o nosso representante, essa morte de Adão passou para mim, tá? Passou para mim. E porque essa morte passou para mim, então eu comecei a ser uma pecadora. Tá dando para entender? Adão não era pecador. Adão passou a ser pecador e aí por isso morreu. Ele peca e morre. Consequência do pecado, morte. Agora, essa morte de Adão passou para Aline. Por isso a Aline pecou a vida toda. Tá dando para entender? Então, a morte espiritual passou de Adão para todas as gerações, né? E passou através do quê? Do sangue, né? Isso aí tu tem a playlist completa do Novo Nascimento. Eu te aconselho. Tu que tá chegando no canal, ou tu que acha que já entendeu e na verdade não entendeu nada, ou tem dúvidas, volta lá e assiste toda a playlist do Novo Nascimento de novo, para entender essa morte que passou, né, para todos os homens, enfim, que é através do sangue, tá? Então, ficou claro essa parte? Por causa de Adão, o pecado entrou e por causa do pecado a morte. E essa morte passou para todos nós. E por isso a gente pecou. Claro até aí? Então vamos lá. Aí ele vem e fala assim, mais embaixo diz assim, ó, no 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, tu bota aí em cima, Adão de novo, o pecado original que passou pra gente. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha só a morte espiritual que a gente herdou dele, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então isso aqui a gente vai estudar, essa segunda parte do versículo a gente vai estudar quando a gente estudar a justificação, a justiça de Cristo, tá? Mas eu quero que vocês fiquem aqui hoje com a primeira parte. Pela ofensa de um só, reinou a morte. Por causa do pecado de Adão, ele morreu e matou todo mundo, gente. Matou todo mundo e condenou todo mundo ao inferno. E essa é a verdade bíblica. A verdade bíblica não é, Jesus te ama e tem grandes bênçãos para ti. Isso não é evangelho. Jesus te ama, Deus te ama e vai te abençoar. Não, isso não é evangelho. Evangelho é tu tá morto espiritualmente e precisa de Cristo para te salvar. Tu nasceu morto e condenado ao inferno por causa de Adão. Ai, mas que culpa eu tenho do pecado de Adão? Deus está dizendo, não interessa se tu tem culpa ou não. Ele era o teu representante, ele falhou e agora tu colhe as consequências do teu pai. Lembra o que a gente falou sobre a mãe drogadita, a mãe drogada, beberrona, alcoólatra, bebê e o bebê nascer com defeito, com problema? Então a criança teve culpa? Não, a mãe foi culpada. Então o nosso pai Adão foi culpado, por isso nós nascemos. Mas aí Deus, sabendo que nós iríamos jogar na cara dele, que nós não tínhamos culpa de Adão, foi lá e disse, tá aqui, mas tá aqui, Cristo morreu. Tem gente que diz que Deus, mas Deus é injusto fazer com que a gente pague pelo pecado de Adão. Deus é injusto. Olha para a cruz e vê se tu tem a cara de pau de dizer que Deus é injusto. Olha para a cruz, mas olha para ela como deve se olhar. E daí tu vem e fala para mim que Deus é injusto. De te condenar por causa do pecado de Adão. Eu não fiz nada agora, por que eu não pedi nem para nascer? Como é que agora eu já nasci condenado ao inferno por causa do pecado de Adão? Tá, então tá. Deus é injusto com isso? Então tá. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para Cristo e daí depois tu volta a falar comigo e me dizer se realmente Deus é injusto. Pensa só um pouquinho. Pensa só um pouquinho. Aí ele vem e fala, no 18, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Repito, a segunda parte a gente vai ver nos próximos vídeos, só a primeira parte. Por um só homem, por uma só, assim, pois
Assim como por uma só ofensa veio juízo para a condenação sobre todos os homens. Adão ofendeu a Deus. E por causa da ofensa de Adão, veio juízo de condenação eterna para todos nós. Tá aí na tua Bíblia, eu juro que tá aí. Tu nunca leu, né? Nunca ninguém te ensinou isso, né? Pois é, tá aqui. Lê, medita, entende. E tu que diz que sabe ensinar predestinação e eleição incondicional, tu já entendeu isso aqui? Tu já ensinou isso aqui para as pessoas? Na ordem correta? Para não fazer elas acharem que Deus é um monstro? Se a gente ensinando só isso aqui, as pessoas já chamam Deus de injusto? Imagina tu chegar na predestinação e ensinar. Tá vendo por que eu dei todo aquele sermão no primeiro vídeo? Para explicar isso. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de um, todos nós nos tornamos pecadores. Então, essa aqui é a origem, tá? Da nossa depravação, da incapacidade do homem de escolher por Deus. Porque é a pergunta que eu sempre faço. O que um morto pode fazer? Nada. Tá morto. Tá morto. Não pode decidir, não pode escolher. Porque, meus amores, com o pecado de Adão, com essa morte espiritual, com essa inimizade, essa barreira, essa separação, nós nos tornamos inimigos de Deus e mortos espiritualmente, não temos mais contato com Deus, que é o próprio bem, que é o próprio amor, a própria bondade, a própria honestidade, tudo o que Deus é, tudo isso nós perdemos acesso quando morremos espiritualmente. Então, nós seres humanos, quando nascemos lá bebezinho da nossa mãe, no dia que a gente nasce da nossa mãe, ali nós já nascemos destituídos da glória de Deus, já nascemos mortos espiritualmente, condenados ao inferno. É doído ouvir isso? É doído, mas mais doído é o que as pessoas fazem contra Deus. Só que a nossa natureza caída não aceita. Mas é doído ouvir isso, que um bebezinho que nasce já está morto espiritualmente, condenado ao inferno. Logicamente, repito, e é sempre bom lembrar, que enquanto é criança, idade da inocência, se acontecer alguma coisa, se morrer, ou se Jesus voltar, tá salvo. Quando atinge a idade que perde a inocência, aí já está condenado ao inferno. Por quê? Porque já nascemos assim. Gente, não é a Aline que está falando, não é o canal Fundamento, é a Bíblia. E está na tua também. E é necessário tu entender tudo isso. É necessário pela tua salvação. Então, quando nós nascemos e quando atingimos a idade do conhecimento do bem e do mal, porque não foi isso que Adão quis fazer, conhecer o bem e o mal, quando ele comeu do fruto. Então, quando a gente tem o entendimento, atinge a idade de conhecer o bem e o mal, então todos os nossos pecados começam a ser imputados para nossa condenação. Por isso a gente precisa crer pela fé no que Cristo fez, que ele veio limpar os nossos pecados, ele veio arrancar os nossos pecados, ele veio condenar o nosso pecado, né? A gente vai ver isso no decorrer do estudo. Mas então, toda a capacidade do homem foi perdida quando nos separamos de Deus. Eu estava conectada com Deus, o meu espírito, de Adão, né? Mas um exemplo, né? Adão estava conectado com Deus, no espírito dele com o de Deus. Recebia toda a informação da própria raiz, do próprio é o que é, do próprio sou o que sou. Ai, Deus do céu. Como eu amo esse Deus. E como eu me sinto incapaz de ensinar isso, gente. Quando eu penso que Deus é o que é, e eu olho pra mim e falo, meu Deus, o que eu sou? Me dá um temor tão grande de ensinar. Então,
esse pecado original, essa morte, causou no ser humano uma total depravação, uma queda de tamanha proporção que tudo em nós passou a ser pecaminoso. Mente, pensamento, coração, todas as nossas emoções foram contaminadas, todos os nossos sentimentos foram contaminados, todas as nossas atitudes e comportamentos foram contaminados pelo pecado. Tudo, gente, podridão entrou nos nossos ossos. Quando a gente despertou para o conhecimento do bem e do mal. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a cruz de Cristo, meu Deus do céu, todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. Tudo, gente, tudo. Aí tu consegue entender porque às vezes a gente quer fazer o bem e a gente faz o mal. Às vezes a gente não quer fazer o mal, mas acaba fazendo. Por quê? Porque todas as nossas faculdades foram contaminadas pelo pecado. Não tem para onde fugir, não tem. O pecado tá no sangue, o sangue verte no nosso corpo, todo ele é sangue. Aonde está a morte espiritual? Deus não soprou vida para Adão? Pois é, o cabeção pecou e aquela vida se acabou. E aí ele transmitiu no sangue a morte. Nos separamos do único que é santo e perfeito, do único bem. E aí a gente só passou a fazer tudo que era mal, todas as nossas inclinações, todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente pensa, que age, que faz, tudo é inclinado para o pecado. E quando a gente entrar no estudo do livre-arbítrio, a gente vai estudar isso. Não sei se vai ser dentro dessa playlist já, dessa nova parte, ou se ainda na outra, mas a gente vai falar sobre o livre-arbítrio. Toda a nossa capacidade foi afetada. Capacidade de tomar decisões pelo que é certo. Tudo. Até aquilo que a gente acha que está fazendo bem, a gente está fazendo mal. Por quê? Porque por mais bem que a gente está fazendo, aparentemente, até aquela boa obra que a gente aparentemente está fazendo, né? Porque tem gente que faz boas obras, né? A graça comum de Deus está porque o homem não consegue ser tão depravado como ele poderia ser. Se Deus não restringisse a maldade, se Deus não restringisse o pecado, a gente se mataria uns aos outros. Como vai ser no período da grande tribulação? A graça de Deus para restringir pecado, vai sair. E o pecado vai vir como uma avalanche. E a maldade do homem vai estar livre. Não vai ter restrição de Deus. Hoje Deus restringe com a graça comum dele, para que os propósitos dele se cumpram. Então Deus barra o pecado de determinadas pessoas para que ela não possa ser tão pecadora quanto ela poderia ser. Se não fosse Deus na minha e na tua vida, nós cometeríamos absurdos que até o diabo duvida. Tá dando para entender? Como foi na época de Faraó. Deus restringiu a maldade de Faraó e Faraó veio com tudo. E depois ele foi castigado, logicamente, né? Então é a mesma coisa. Então, o ser humano pode fazer algumas coisas boas, mas até o que aparentemente ele faz de bom é ruim. Por quê? Porque se Deus for olhar a intenção e a motivação do coração do ser humano, é ruim. Olha lá o que fala. Olha lá o que fala em Gênesis. Olha o que fala lá em Gênesis 6, versículo 5, disso que eu tô falando para vocês. Lembrei desse versículo aqui, para falar que Deus, o ser humano faz coisas boas às vezes, algumas coisinhas boas, mas Deus conhece o coração, porque até quando a gente faz alguma coisa boa, existe alguma má intenção por trás, e é a Bíblia que diz. Olha o que está escrito.
Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era, olha só, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal. Olha só como Deus nos enxerga. Olha só como Deus vê o ser humano caído que herdou a morte e a depravação total de Adão. O coração do homem é continuamente mal. Todo desígnio, tudo, até na boa obra que aparentemente ele faz, tem uma má intenção. Ou é por orgulho, ou é por vaidade, ou é para aparecer, ou é para chamar atenção, ou é para que as pessoas adorem ela, sejam gratas a ela, embora a gratidão realmente é necessário da parte, enfim, de quem recebeu a boa obra, mas é responsabilidade de quem recebeu ser grato. Mas a responsabilidade de quem deu é dar com uma mão e não cobrar com a outra, né? Então, tem tudo isso, porque às vezes as pessoas fazem boas obras, mas com uma segunda intenção. E é isso que Deus vê, e é isso que Deus está descrevendo aqui. Deus viu que a maldade do homem se multiplicava e o desígnio do seu coração era continuamente mal. Ou seja, não é que era de vez em quando mal, continuamente, todo o tempo. E olha só o que fala aqui no capítulo 8 mesmo de Gênesis, a mesma coisa. Eu tenho esses versículos marcados, gente, com caneta e com lápis, com marcador. Porque isso aqui é a condição do ser humano, a condição minha e tua, antes de nascermos de novo. Ou talvez tu que não é nascido de novo, continua nessa condição aqui. Por isso que a gente está aqui ensinando. Então vem e fala assim, ó, Deus falando para Noé, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Olha só, desde a sua mocidade. Quando foi que a criança deixou de ser inocente, que a gente acabou de falar, que o bebê já nasce condenadinho ao inferno, enquanto ele tem a idade da inocente, tá salvo. Mas a partir do momento que ele despertou para o bem e do mal, na mocidade, olha aqui, quando começa os desígnios maus íntimos do homem, desde a sua mocidade. Então, quando a criança ela atinge a idade do conhecimento do mal, que Adão teve quando ele tocou no fruto, a árvore não era do conhecimento do bem e do mal, quando ele comeu, ele conheceu o que era mal. Então a criança a mesma coisa. Então ali começa, nessa mocidade, começa o entendimento e então aí começa a pessoa a ser escravizada pelo pecado, né? Desde criancinha já, as criancinhas já são rebeldezinha, né? É aquilo que o maior ditador na casa de uma pessoa é uma criança. Não vou, não faço, não quero. Meu amor, não faz isso, não mexe ali. Aí que vai e mexe, aí que vai e faz. Por quê? Porque já nasceu mortinha espiritualmente, rebeldezinha. A rebelião já nasce com a gente. Repito, por mais rebeldezinha, por mais a rebelião que exista, enquanto ela não tiver o entendimento, porque criança não tem o entendimento do que significa um não. Ela não sabe se aquilo ali que ela vai fazer vai prejudicar alguém, se ela pegar aquela coisa e jogar no chão, ela vai quebrar, ela vai prejudicar o pai que trabalhou para comprar. Ela não tem entendimento do bem e do mal, mas ela já é inclinadinha a desobedecer, rebeldia, rebelião, rebeldezinha. Então, agora, se ela morre, o bebezinho morre, a criancinha que antes de atingir essa idade, tá salva, não sabe o que é bem e o que é mal. Mas quando atinge a idade da mocidade, então começam os desígnios íntimos, maus e contínuos do seu coração. Esse é o retrato da humanidade, de acordo com a Bíblia. Quanto antes tu entender e crer nisso, melhor vai ser para ti. Por isso que a principal parte do estudo dessa parte da salvação é entender isso. Tá dando para entender, meus amores? Tem que haver esse entendimento da depravação, que tudo na gente está contaminado, tudo. Uma vez o Senhor Jesus falou o seguinte, com respeito a isso que eu falava agora há pouco, que Deus restringe o mal, né? Então, como nós fomos criados à imagem de Deus,
Essa imagem se perdeu, essa imagem se borrou por causa do pecado de Adão. Mas nós continuamos tendo a essência da imagem de Deus. Então, por isso, por amor dele mesmo, por amor dele e por essa imagem que nós representamos de Deus, gente, nós somos a imagem de Deus, toda pervertida, toda depravada, toda borrada. Mas nós continuamos sendo a imagem de Deus. E por amor a essa imagem, então foi que Deus mandou a Cristo vir morrer no nosso lugar. E tudo isso a gente vai ver. Mas então, por termos essa essência da imagem de Deus, ainda pela soberania e pela graça dele, ainda podemos, pela graça dele de restringir o pecado na nossa vida e da graça comum dele estar sobre o mundo para que os propósitos dele se cumpram, então o ser humano faz de vez em quando algumas coisas boas, mas isso não significa que o ser humano é bom, e a gente já vai ver. Não, o ser humano é mau desde a sua mocidade. É bíblico. Jesus um dia falou: vocês que são maus, às vezes fazem coisas boas, às vezes sabem dar boas dádivas a seus filhos, falando, né, de que o ser humano que é mau, de natureza má, de natureza pecaminosa, faz coisas boas para os filhos. Os pais amam os filhos amam os pais. Então, por causa dessa essência de família, de santidade, da imagem que temos de Deus, toda manchada, mas essa imagem continua ali, esperando para ser restaurada, esperando para ser restituída depois do novo nascimento através da santificação. E a gente vai falar com isso com detalhe daqui para frente. É coisa linda isso tudo que vem pela frente, meus amores. Mas Jesus disse: vocês que são maus, veja que Jesus não disse vocês que são bons, fazem coisas boas ou de vez em quando fazem coisas más. Não, ele disse vocês que são maus. Às vezes fazem algumas coisas boas, pela graça comum dele, por amor do nome dele, por amor da glória e por propósito dele, ele nos permite fazer algumas coisas boas. Mas a nossa natureza é má. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza foi contaminada, as nossas faculdades foram totalmente afetadas pelo pecado. E disso a gente não pode fugir, gente, não pode fugir. Tu pode querer te exaltar e dizer: não, eu sou bom, eu sou boa, eu não mato ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém, o que eu posso fazer para ajudar os outros eu ajudo. Deus sabe, Deus conhece, Deus me entende, Deus conhece o meu coração, Deus conhece as boas intenções do meu coração. Não, meus amores, esquece tudo isso, Enquanto tu continuar acreditando nisso, tu nunca vai clamar por Cristo, teu Salvador. E tu vai continuar condenado ao inferno. Esquece o teu achismo, aquilo que tu acha que é bom, esquece aquilo que tu acha que tu é muito bom, esquece que por tu não matar ninguém, por tu não roubar. Meus amores, entendam, o matar nosso não tem nada a ver com o matar de Deus. O roubar nosso não tem nada com o roubar de Deus, é completamente diferente. Ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus porque estamos mortos. Então, por mais boas obras que tu acha que tu faça, se Deus for analisar as intenções, as motivações, não vai sobrar nada. Então, para de querer te convencer de que tu vive uma vida de justiça, de santidade, procurando viver em obediência. Esquece isso, pelo amor de Deus, enquanto tu não entender que nada disso vai servir para te salvar, que o que vai te salvar vai ser tu reconhecer essa condição espiritual de morta e condenada ao inferno. Só é o primeiro passo, é o primeiro entendimento que tu tem que ter. Que tu é totalmente depravado, sem capacidade, sem condição alguma de buscar Deus para salvação. Tu não pode te salvar. É só Ele quem pode te salvar. E tu não pode te salvar por quê? Porque tu tá morto. Tu tá morto espiritualmente. Tu nasceu separado, inimigo de Deus. E o morto não pode fazer nada. Lembra de Lázaro lá na tumba? Ele estava morto, já fedia.
Pergunta, Lázaro podia sair de dentro daquele túmulo por si só? Ele estava morto, fedendo, em decomposição já. O que aconteceu? Jesus chegou e disse, Lázaro. Ele chamou, Lázaro. Naquele momento ali, Lázaro nasceu de novo. Naquele momento ali, Lázaro estava lá morto, em decomposição já. E ele ouviu a voz de Jesus. Lázaro, sai para fora. Saiu todo enrolado lá nas... Tá entendendo? Lázaro não podia sair de lá por si só. Ele estava morto. Ele primeiro precisou de quem? De Cristo. Lázaro não podia clamar morto lá. Senhor, me ressuscita. Senhor, estava morto. Senhor, eu quero ser salvo, eu quero viver. Ele estava morto. Cristo precisou vir e gritar, Lázaro. Dá vida para ele ouvir a ordem. Sai. Sai para fora. Então, enquanto a gente não se reconhecer, não admitir essa nossa condição de morto espiritualmente que herdamos de Adão, então a gente nunca vai conseguir entender a salvação. A gente nunca vai conseguir entender o que Cristo fez na cruz. A necessidade de Cristo ter vindo morrer. Então, vamos lá. Vamos ler um pouco mais lá no livro de Romanos a nossa condição, a depravação total do homem. Para que vocês vão entender e dar valor para aquilo que Cristo fez. E esquecer, como eu disse antes, a ideia absurda de que tu pode te salvar por tuas boas obras. Olha só. Versículo 9 do capítulo 3 de Romanos diz assim: todos os homens na condição de pecadores. Todos. No contexto é Paulo falando dos judeus. Ele está falando com romanos convertidos, falando com relação a judeus. Então, eles estavam numa discussão, uma conversa. Acabou aqui a pilha, gente. Estavam nessa discussão, falando de judeus e de gentios, enfim. Então, surgiu a pergunta, mas então, os judeus são melhores do que os gentios? Aí Paulo falou, de maneira nenhuma. E ele vem e fala assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, nós judeus, né? Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, provado, afirmado que todos, não é alguns, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo pecado. Ou seja, todos nasceram mortos em pecados. Todos estão mortos em delitos e pecados. Lembrando, a carta de Romanos foi escrita depois da carta de Éfeso, que Paulo disse, quando estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida, pela graça sois salvos. Romanos foi depois. Nunca se esqueçam, o livro de Romanos foi uma das últimas cartas de Paulo. Foi uma das últimas. Paulo já tinha mais de 30 anos de ministério quando ele escreveu a carta para os romanos, explicando o evangelho desde o início. Como um verdadeiro líder, como um verdadeiro mestre, como um verdadeiro pastor tem que ensinar desde o início. O livro de Romanos, gente, é o evangelho de A a Z, de A a Zeta. É o evangelho do princípio ao fim, é o alfa, é o ômega. O livro do evangelho, o livro de Romanos, é o evangelho na ordem correta das coisas. Perfeito. Começando com a depravação do homem, porque já no capítulo 1, Paulo já declara que todos os homens estão na condição de mortos porque não enxergaram a verdade de Deus na natureza. Todos. Como é que fala lá em Romanos capítulo 1, 17?
Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, porque o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo já vinha falando nas cartas, nas pregações dele, e aqui mesmo no início da carta de Romanos, a condição do ser humano, dizendo que a ira de Deus está sobre todos os homens, porque perverteram a verdade na mentira, começaram a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Então Paulo disse aqui no capítulo 3, já provamos, já demonstramos que tanto judeus e gregos estão todos debaixo do pecado. Todos, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós nascemos na mesma condição, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, amarelo, azul, verde, cor-de-rosa, a cor que for, a raça que for, o país que for, a nacionalidade que for, a condição econômica que for, todos nasceram em pecado. Pode ter nascido em berço de ouro, ter nascido na favela, todos nascemos debaixo do pecado. E a menos que entendamos isso e colocamos a nossa confiança na obra de Cristo, podemos ser salvos. Então ele vem e fala, como está escrito. Olha aqui Paulo usando as próprias escrituras do Antigo Testamento para falar. Não há justo nenhum sequer. Veja que Paulo fala, não, a Joana é uma boa mulher, é piedosa, olha, o Pedro é um bom pai de família, trabalhador, olha, a fulaninha de tal é justa porque ela é fiel, tem uma conduta ilibada. Não é isso que está escrito na Bíblia, não é isso que está escrito no Antigo Testamento e não é isso que Paulo está repetindo aqui. Paulo está dizendo, não há justo, nenhum sequer, ninguém é justo. O único é Cristo, por isso a gente depende dele para a salvação, por isso nós somos depravados, totalmente depravados, sem capacidade, sem condição alguma de nos salvar. Então ele vem e fala assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, para tu que diz, não, eu que fui buscar Deus, eu é que busco a Deus, eu que me entrego, eu decido me entregar, eu entendo tudo da Bíblia, eu entendo tudo, comecei ontem e já entendo tudo. Tu que diz isso, olha aqui para ti, não há quem entenda e não há quem busque a Deus, não há. Tu que diz, não, eu fui para a igreja porque eu quis Deus, mentira, tu queria a bênção. Tu queria a bênção. E a graça de Deus te atraiu para daí tu ouvir o evangelho da verdade. Não há quem entenda a Deus. Ninguém entende o plano de salvação de Deus. As pessoas acham que conhecem a Deus. As pessoas acham que conhecem a Deus. O Deus do Natal, o Deus da Páscoa, o Deus do mundo, inclusive o Deus do cristianismo, o Deus das igrejas evangélicas. As pessoas acham que conhecem a Deus. O que foi que Jesus falou para a mulher lá, a samaritana lá do poço? Vocês adoram a quem vocês não conhecem. Vocês adoram de lábios, mas o coração de vocês está longe de entender quem é Deus de verdade. A mulher samaritana querendo saber, como que nós adoramos, Senhor? Adoramos no monte ou adoramos no templo? Porque fulano diz que é assim para adorar a Deus. Ciclano diz que é assim. E Jesus vem e fala assim, palhaçada! Vocês adoram quem vocês nem conhecem. Deus, Cristo, o meu Pai está esperando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com como e onde vai se adorar a Deus. E está escrito na tua Bíblia, é só tu ler, pode ficar contra mim. Mas está escrito, mulher samaritana, Senhor, onde adoramos? No monte, no templo, qual é a maneira melhor de adorar? Qual é a melhor maneira de oferecer um culto a Deus? E Jesus falou, hipócritas, vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês querem ficar cheio de regras, cheio de coisinha. E vocês estão querendo adorar de lábios, mas o coração de vocês está longe. Vocês nem me conhecem.
Não há quem entenda Deus. As pessoas não entendem a justiça de Deus, o plano perfeito de salvação dele. Não entendem. E não buscam a Ele. Não buscam a Ele como Senhor e Salvador. Não buscam a Ele como devem buscar como Salvador. Buscam como abençoador, querendo bênção, querendo milagre, querendo mudar a sua vida aqui. Esse aqui é o diagnóstico nosso. De todo ser humano antes de nascer de novo, antes de ser regenerado pela graça de Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos somos inúteis. O morto faz o quê? Nada. A menos que a graça comum de Deus esteja sobre nós, para a gente fazer alguma coisinha boa, somos inúteis, não fazemos nada. Nada, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. É o que a Bíblia fala. Não somos bons, não somos justos, não fazemos o bem. E até quando a gente faz o bem, é pela graça de Deus, é pela misericórdia dele. E ainda quando achamos que estamos fazendo bem, ainda se Deus for analisar as nossas motivações, por que eu estou fazendo isso? Por que eu decidi ajudar? Por que eu fiz tal coisa por alguém? Se Deus for olhar a motivação do coração, vai ser uma obra de imundícia, porque com certeza tem uma segunda intenção por detrás. Tá vendo? É a Bíblia que tá falando. E se tu for um pouquinho honesto, um pouquinho justo e te autoanalisar, tu vai dizer que é verdade, porque a verdade tá aqui, é a verdade bíblica. A única coisa que tu pode fazer é negar isso com o teu orgulho e com a tua soberba, ou dizer, é verdade. É verdade, tudo que a Bíblia fala é verdade com respeito a mim. E aí começa, é o primeiro passo, reconhecer isso. É o primeiro passo para a salvação. Primeiro passo para o novo nascimento, esse reconhecimento. Que é dom de Deus. Arrependimento. Que coisa mais linda, gente, o Evangelho. Olha só o que ele continua falando. Isso aqui é o que nós somos. A depravação total que existe no homem. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Precisa explicar isso aqui? Precisa explicar que da boca de um morto só sai podridão? Só sai intriga, inveja, avareza, fofoca, dissimulação, murmuração, tramar contra o outro, falar mal do outro pelas costas, criticar, ingratidão, nunca reconheceu o que a pessoa fez, só reconheceu o que a pessoa não fez, ou o que ela acha que a pessoa deveria fazer. Às vezes a pessoa nem nunca prometeu o que faria, mas ela acha que a pessoa tinha obrigação de fazer. Não importa tudo que a pessoa fez, mas aquilo que ela achava que a pessoa tinha que fazer, a pessoa não fez, nunca nem prometeu. Aí ela culpa, ela julga, ela critica, ela cria história, ela inventa, ela calunia, ela se reúne com outros para fofocar nas costas, por contra, criticar, caluniar, julgar, condenar. Eu me pergunto como Deus vê tudo isso. Como Deus vê tudo isso. Quando pessoas se reúnem para falar mal de outras pessoas. Mas tá aqui, ó. A garganta deles é sepulcro aberto, só sai podridão. Com a língua, urdem e engano, veneno de víbora sai dos seus lábios. Contenda, semear contenda, um ficar contra o outro. Isso é o ser humano. Essa é a depravação total. Não é o que a gente está estudando? A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Amargura, pessoa rancorosa, amargurada, a pessoa avarenta, que a avareza faz a pessoa se tornar mesquinha, egoísta, e aí tem inveja de outra, aí se torna amargurada, reclamona, murmurona, tudo reclama, nada tá bom, e daí ela quer falar mal, que outra pessoa concorde com ela vai falar mal da outra, ela quer que a pessoa concorde, se a pessoa não concorda, aí ela fala mal dela, porque ela quer que a pessoa esteja ali concordando com a amargura dela e falando mal da outra também. Então ela
é maldade, é semeando contenda, atritos, confusões. Olha aqui, cheio de maldição. A pessoa que só sabe amaldiçoar, espraguejar, condenar, julgar, criticar, maldizer. Isso tudo aqui é assassinato diante de Deus. Lembra que eu falei que, mas eu não mato ninguém. Quando tu faz isso aqui, quando tu murmura contra alguém, quando tu trama contra alguém, quando tu fala mal de alguém, quando tu julga alguém, quando tu critica alguém, principalmente se essa pessoa é amiga de Deus, tu tá matando ela com as tuas palavras. É considerado assassinato diante de Deus. E tu vai ser culpado de assassinato no dia que tu estiver diante do tribunal de Deus. Mas eu nunca matei ninguém. Tá aqui, fulano de tal condenado de homicídio. Ué, eu nunca matei ninguém. Tá, e quando tu te reunia para falar mal das pessoas, para murmurar, para criticar, para reclamar, para julgar, para criticar, nas costas, pelas costas, na frente ou principalmente pelas costas. Isso é assassinato diante de Deus. Essa é a condição do ser humano. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Morte, enfim, e repito, também o assassinato, a morte para Deus é o que eu acabei de falar. Derramar sangue também é criticar, falar mal, chamar de louco, chamar de absurdo, chamar de julgar uma pessoa, enfim, tudo isso aqui se reflete nisso aqui. São velozes, as pessoas não têm paciência, as pessoas são tão egoístas, tão cheias de si, que elas não têm paciência mais. Se a gente for analisar o nosso dia a dia hoje das pessoas, as pessoas não têm paciência com mais nada. As coisas têm que ser do jeito delas, como elas querem que seja, do jeito que elas pensaram, do jeito que elas determinaram. Ela faz uma tramóia, ela faz uma teia de aranha na cabeça dela e aquilo ali é a verdade. Ela jura e perjura que aquilo ali é a verdade. Ela não sabe o que está acontecendo com a outra pessoa, ela não sabe a intenção que aquela pessoa tem dentro dela, ela não sabe aquilo que Deus está usando aquela pessoa, ou ela não sabe realmente a história que aconteceu, mas ela cria uma fantasia na cabeça dela contra aquela pessoa e ela jura que é verdade, e ninguém tira da cabeça dela que aquilo ali é verdade. Então ela corre para tramar e para levar outras pessoas a ficarem contra, enfim. Gente, essa é a condição do ser humano. Isso aqui. Um nojo, podridão. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há. Destruição é o que tem no caminho dessas pessoas, do ser humano. Não tem temor a Deus. Vão ter temor a alguém que elas não conhecem? Vão temer alguém que elas não respeitam? Lá no versículo 23 fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e são inimigos de Deus, estão destituídos, afastados, separados, longe de Deus. Essa é a condição do ser humano. Essa aqui é a depravação do ser humano. E não tem como escapar disso aqui. Não tem como escapar disso aqui. Não tem. Humanamente falando, eu querer mudar, eu querer ser diferente, eu decidir por Deus, não tem como. Não tem como, tu não pode porque tu tá morto. Eu também estava, até que nasci de novo. Mas quem não é nascido de Deus, essa aqui, e aceite tu ou não, é a realidade da tua vida. Tu não pode escolher por Deus. A depravação, o pecado contaminou toda a nossa capacidade. Somos incapazes de fazer o bem. Somos incapazes de escolher o que é bom. Somos incapazes de decidir por Deus e decidir pela salvação. Não é disso que se trata a nossa playlist, de salvação. Então somos incapazes. Olha só o que fala aqui mesmo no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 7 ao 8, diz assim: portanto, no 7, no 8 do versículo 7 ao 8, diz assim:
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha aqui, Paulo afirmando que nós não estamos sujeitos a Deus e nem podemos estar. Não podemos estar sujeitos a Deus. Não, eu vou obedecer a Deus. Não podemos fazer isso porque estamos mortos em delitos e pecados. Enquanto não houver um novo nascimento, que é a salvação, não podemos nos sujeitar a Deus. Por isso aquela ladainha, aquele papo furado, aquele falso evangelho, aquele evangelho maldito que diz que tu tem que abandonar pecado para receber o Espírito Santo, tu tem que abandonar pecado para ser salvação, é maldito, 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 de acordo com Paulo, é anátema, maldito. Porque a Bíblia é clara. Não podemos nos sujeitar a Deus, a obediência a Deus, porque não podemos fazer isso, nem sequer podemos. Por quê? Porque estamos mortos. Então não existe se converter primeiro para depois ser salvo. Primeiro eu sou salvo e depois eu me converto. Primeiro eu nasço de novo, depois eu abandono o pecado. Esse é o objetivo da playlist, ordem correta das coisas. E aí a gente vai falar ordem correta do batismo nas águas, salvação, santa ceia, tudo isso a gente vai ver aqui nesse estudo, tá bom, meus amores? Então, aguenta firme porque vai ser um estudo para abrir a mente de vocês e para abençoar a vida de vocês, como abençoa a minha, quando eu ensino isso para vocês. Então ele fala assim, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Paulo é tão lindo quando eu vejo Paulo falando, o homem não está sujeito à lei de Deus e nem pode, nem tem como. Tá morto, vai estar sujeito a Deus como se tá morto? É tão legal quando tu imagina. E aí ele vem e fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão mortos, os que estão em delitos e pecados, não tem como agradar a Deus. Então eu não posso chegar e dizer, eu vou agradar a Deus com a minha vida, com a minha oferta, com o meu sacrifício, com o meu jejum, com a minha oração, com a minha entrega. Quem está morto não pode agradar a Deus. Não tem nem como. Como diz Paulo, nem sequer pode. Não tem condições alguma. Porque o pecado nos depravou, nos incapacitou. Totalmente. Tá dando para entender, meus amores? Então, eu anotei aqui, mas que as pessoas costumam dizer que é a sociedade que corrompe o homem, né? Essa pessoa virou um bandido, virou um ladrão, porque nasceu, né, num lar destruído, porque os pais eram separados, porque os pais eram drogados, porque isso, porque aquilo. Não, porque a sociedade aprendeu na escola, são as más companhias, é o diabo, é a inveja, é a macumba, é isso, é aquilo. Não é a sociedade e não são as circunstâncias que fazem o homem se tornar depravado. Não, o homem já nasce depravado. E essa é a essência do evangelho. Creia tu ou não, acredite tu ou não. Essa é a essência do evangelho, é a primeira parte da notícia. Para dar valor para a boa, tem que entender a má. E a má notícia do evangelho é essa. Somos um monstro diante de Deus. Essa é a nossa realidade. E quanto antes eu entender, o quanto antes eu não ficar dizendo, eu não sou um monstro assim, até sou meio pecador, né? Todo mundo falha, todo mundo erra, mas não tanto assim, né? Fulano de tal, ele é pior que eu. É um bagaço, não presta. Olha lá, um drogado, um viciado, um alcoólatra, um bêbado, um isso, um aquilo, um aquele outro, um ladrão, um bandido, estuprador. Eu não faço nada disso, tudo bem, eu tenho as minhas falhinhas, meus erros, meus pecados, mas não sou tanto assim. Sabia que é mais fácil aquele drogado, aquele adúltero, aquele perdido, aquele bandido se converter do que tu? Em teu entendimento do evangelho, porque enquanto tu ficar te apoiando nas tuas qualidades,
que tu acha que tem, mas não tem, porque a Bíblia é clara, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Só vem maldade de dentro da gente. É um sepulcro. O que tem dentro de um sepulcro? Gente morta que fede, em decomposição. Isso é o que a Bíblia relata da gente. É duro isso, né, gente? É forte isso, né? Mas é a verdade que liberta. É forte, é duro, é triste, é cruel, mas é glorioso, porque isso liberta a gente. Então é mais fácil, às vezes, aquele lá excluído da sociedade, o bandido, entender isso e ser salvo do que tu. Porque tu te acha que tu não é tão assim ruim. Tu acha que tu pode te salvar. E até que tu entenda que tu não pode te salvar, que tu é incapaz de fazer alguma coisa boa, incapaz de se salvar, tu vai esquecer dessa ideia absurda realmente de que tu pode fazer alguma coisa por ti mesmo. Não tem como. Lázaro não podia sair do túmulo sozinho. Se Jesus não tivesse chamado, dado vida para ele. Lázaro, nossa, sim, Jesus, meu amigo tá me chamando, onde eu tô? Lázaro, sai daí, vem pra fora. Ah, tá bom, tira a pedra. Ah, tá bom, Senhor, o que houve? Onde que eu tô? Sabe, não tem. E é a mesma coisa que acontece no dia do nosso novo nascimento. Nós estamos mortos, em decomposição, como Lázaro estava. E aquele dia que Jesus decidiu, que está marcadinho dia e hora. Não, poderia ter sido aquele dia, o dia do meu novo nascimento. Não existe isso. Naquele dia que eu ouvi aquela canção, naquele dia que eu chorei um pouquinho, naquele dia que eu senti uma coisa tão linda, poderia ter sido o dia da minha salvação, poderia ter sido o dia do meu novo nascimento. Não existe poderia. O dia do novo nascimento tem dia e hora marcado para acontecer, como aconteceu de Lázaro. Lembra que Jesus veio 4 dias depois? Não podia ter sido no dia que ele estava doente para ser curado, não podia ser no dia que ele morreu, não podia ser no segundo, não podia ser no terceiro, tinha que ser no 4º. Havia um propósito, por isso tinha que ser no 4º dia. Lá, Maria, Marta, por que o Senhor não veio antes? Fica quieta, que tu não sabe o propósito de Deus. Tinha que ser no 4º dia, porque era o dia que estava marcado no livro da vida. Dia fulano de tal, é o dia do novo nascimento da minha filha. Então, para com essa bobagem de dizer que poderia ser esse dia, poderia ter sido, se eu tivesse ouvido, tal. Não, foi no dia que Deus determinou. Tu ouviu o evangelho de quem determinou que te pregasse. Tá dia e hora marcado como foi Lázaro, é o dia e hora. Então vai chegar aquele dia em que tu tá morto, em delitos e pecados, sem justiça nenhuma, sem fazer o bem nenhum. De ti só brota o que é mal, maus desígnios do coração desde a tua mocidade, maldade, inveja, ingratidão, egoísmo, tramar, murmurar. E eu estou preparando um estudo de murmuração para falar sobre murmuração, que, sinceramente, quando eu achei que ele já estava pronto, eu comecei a procurar outros versículos e eu falei, meu Deus do céu, vou levar um mês para gravar esse vídeo, porque é muita coisa, o estudo sobre a murmuração. Vocês não têm ideia do que isso significa no original hebraico. Então, tudo isso é nossa condição. Então, tem aquele dia que está marcado por Deus. Tá lá no dia do livro da vida. Esse é o dia do novo nascimento do fulano de tal. Nesse dia, Jesus, sem que tu veja, porque como Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra aonde quer, vai para onde quer, tu não vê, tu não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nesse dia, com a ordem de Jesus, ele vai dar ordem para o Espírito Santo vir e te chamar. Fulano. Detalhe, esse dia será o dia em que tu estiver ouvindo isso aqui. Por quê? Qual é o único meio? Até desligar aqui o computador. Agora eu já comecei a me empolgar. Qual é o único meio que Deus instituiu para salvar
Se tu crê na Bíblia, qual foi o único meio que Deus instituiu para salvar? A loucura da pregação da cruz de Cristo. A loucura da pregação do Evangelho. Não é ouvindo um louvor, não é cantando um louvor, não é orando, não é jejuando, nada disso. É ouvindo. Aspergirei sobre vós água pura e colocarei em vós um espírito novo, novo nascimento. Ouvindo. Então, o dia que tu estiver, o dia determinado por Deus, fulana de tal vai nascer de novo nesse dia. Nesse dia, o Espírito Santo vai te atrair para tu estar ouvindo o Evangelho. E o Evangelho vai estar sendo pregado. Então, no dia em que o Evangelho estiver sendo pregado, porque é o único meio de salvação, não existe outra maneira, repito, tu pode estar ouvindo o louvor mais lindo que existe, tu não vai nascer ouvindo um louvor. Tu não vai nascer ouvindo uma oração, ou tu orando, ou tu cantando. Tu vai nascer ouvindo o Evangelho, loucura da pregação. Foi Paulo que disse, não sou eu, a não ser que tu ache que ele é mentiroso. Aí teu problema é muito mais grave. Tu pode até duvidar de mim, desconfiar de mim, mas do que Paulo disse, que é o que a Bíblia fala, daí o teu problema é gravíssimo. Realmente tu tá morto mesmo, como a Bíblia fala, sem dúvidas. Então, o dia que tu estiver ouvindo isso aqui, Jesus vai te chamar pelo nome. Jesus vai te chamar, fulano. E é tão claro ouvir a voz dele. Por isso que não existe dúvida do novo nascimento. Não existe, gente. Quando Lázaro ouviu a voz de Jesus naquela tumba, ele não saiu para fora. Ele ouviu. E Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Não tinha como ele continuar lá dentro. Ele ouviu a voz de Jesus chamando ele e todo mundo viu. Lázaro saiu vivo da tumba. Não tinha como ele continuar, não, vou continuar aqui dentro. Prefiro ficar aqui morto, enrolado, apodrecendo. Não tinha como. Ele ouviu Jesus e Jesus falou para ele, vem, sai. E ele veio. Então, não existe dúvida do novo nascimento, justamente por causa disso. É uma voz audível, é tão real, é tão profunda no teu espírito, que é como se tu estivesse ouvindo mesmo a voz de Jesus dizendo, vive, sai da tumba, sai dessa morte espiritual, ressuscita espírito morto. O que foi que Jesus falou para Ezequiel? Profetiza a esses ossos secos, espíritos, ossos secos, vivam. Então, quando a gente ouve o Evangelho, então Jesus, no dia determinado, chama a gente. E o Espírito Santo vem e dá o choque. Ressuscitou o nosso espírito. E é tão real e é tão certeiro e é tão convincente que tu não fica morto, tu não quer continuar lá dentro da tumba. Tu sai, e tu sai diferente, e tu sai, meu Deus, e aí tu começa a entender o Evangelho, tu começa a entender a tua condição, porque Cristo já abriu os teus olhos, já te deu vida, olha a ordem, Cristo já te deu vida, agora tu pode ouvir o restante do Evangelho, para poder agora, o dom do arrependimento, o dom da fé, para crer no Evangelho de Cristo, crer na obra de Cristo, para conversão de pecados, para se converter, para santificação, para conquistar o corpo glorioso que vamos ter. Então, não tem dúvidas quando a gente nasce de novo, porque é quase como uma voz audível, o Espírito ressuscita dentro da gente e a gente passa a entender a Deus. A gente passa a entender o Evangelho. E não é um entendimento intelectual. Não é. Porque existe uma abismal diferença entre entendimento intelectual do entendimento espiritual. O entendimento intelectual
te faz orgulhecer, te faz perder o juízo. Quando o conhecimento intelectual, meramente acadêmico, digamos assim, um aluno vai para a escola, ele aprende a ser um médico, ele aprende, um profissional ensina outro profissional. Aqui nós estamos falando de uma pessoa de Deus que está pregando o verdadeiro evangelho para outra pessoa. Se aquela pessoa entende apenas conhecimento intelectualmente, entra só na mente dela, porque qualquer pessoa é capaz de entender intelectualmente. Não foi, o espírito o espírito não nasceu de novo, o espírito continua morto, mas a pessoa entendeu a cruz de Cristo, tal, o entendimento intelectual. Então esse entendimento intelectual, ele é destrutível. Ele causa um estrago na vida da pessoa, porque ele vai vir sem humildade, ele vai vir com orgulho, ele vai vir com soberba, ele vai vir com arrogância, ele vai vir com julgamento, ele vai vir com críticas, ele vai vir com autossuficiência, ele vai vir com eu quero mais porque eu já tenho condições de ter mais, ele vai vir com superioridade. Esse é o entendimento intelectual. O entendimento espiritual, ele vem gradativamente, com humildade, com amor, com misericórdia, com gratidão. Quando a gente entende o nosso estado pecaminoso, meu Deus, eu era um sepulcro caiado, eu estava morta, condenada ao inferno, e Cristo me salvou. A gratidão superabunda. E como eu falei, a gratidão é a origem, ingratidão é a origem de todos os outros pecados. Não é o orgulho, não é o orgulho, é a ingratidão. A ingratidão torna uma pessoa orgulhosa, porque ela acha que ela é merecedora demais, então ela se torna orgulhosa. Mas Lúcifer foi ingrato a Deus, Adão e Eva foram ingratos a Deus, e o ser humano é ingrato a Deus. Então o conhecimento intelectual, ele vem com a ingratidão, e aí consequentemente com todos os outros sentimentos. Então por isso que ele é autodestrutivo. O conhecimento que vem espiritual é o entendimento que vem com a sabedoria que vem de Deus, com o entendimento que vem de Deus. Por isso que ele é santo e ele é salvífico. Por isso que a pessoa foi salva e agora ela tem o desejo de pregar a verdade para as pessoas da maneira correta, porque ela sabe que é a única maneira de salvação. Então, dentro desse entendimento que ela tem, ela vai procurar de todas as maneiras possíveis, de acordo com a condição que o Espírito Santo dá para ela, de ela poder ensinar as pessoas da maneira correta, para que as pessoas venham entender também o que ela entendeu. Então, enfim, tudo isso a gente vai ver daqui pra frente. Já me empolguei, falei muito, mas pra mim não existe melhor coisa do que ensinar o evangelho. E por que, repito, por que ensinar isso com tanta força? Por que ensinar que o homem tá morto, que o homem é depravado, que o homem é culpado diante de Deus e condenado ao inferno, que o homem não pode fazer o que é bom e não pode se salvar? Por quê? Porque só assim tu vai entender que tu precisa de Jesus. Só assim tu vai olhar pra cruz. Só assim tu vai olhar para a cruz, tanto para salvação como para crescimento espiritual. Porque quem se supõe que é nascido de novo tem que continuar olhando para a cruz todo o tempo. Ai de mim se não olhar para a cruz. Ai de mim se eu achar que eu já sei tudo. Ai de mim se eu achar que eu posso fazer do meu jeito. Ou querer fazer as coisas da minha maneira, do meu gosto, como eu acho melhor. Ai de mim, gente, ai de mim. Eu falo isso pra vocês tão certo como eu tô respirando diante de Deus e da parte dele, porque ele sabe. Ai de mim se eu for fazer as coisas do meu jeito. Ai de mim se não olhar pra cruz todos os dias, depender. Isso é viver pela fé. Isso é depender de Jesus todos os dias. O justo viverá pela fé. É olhar para Cristo, olhar para a cruz dele todos os dias e pedir minha ajuda. Cada vez que eu venho aqui gravar esses vídeos para vocês, eu estudo, eu anoto, eu medito, eu procuro no original as palavras, eu faço toda a minha parte na dependência do Espírito Santo, pedindo sabedoria e capacidade. Senhor, como eu faço, como eu busco, o que é melhor eu falar, como, tal. E depois de tudo isso, com todo o entendimento aqui, que o Espírito Santo já me deu e continua me dando, antes de eu
apertar o botão aqui do grave, eu oro e ainda peço, Espírito Santo, me ajuda porque eu não sei nada. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Esse é o entendimento verdadeiro. Aquele que vem com a dependência do Espírito Santo. Em tudo. Então, meus amores, então a gente fica aqui. Eu espero que tenha ficado claro essa parte da depravação total, que é o primeiro passo para que a pessoa seja salva. E aí, então, a gente vem com os próximos vídeos falando da salvação, do novo nascimento, que é a justificação. Então, a gente vai entrar com detalhes na justificação, tá bom? E como a gente fez também, entre um vídeo e outro, a gente sempre vai estar aí gravando textos que contradizem, né? Salvação se perde, filho perde salvação, tudo isso a gente vai encaixando nesses estudos aí. Vamos falar de Hebreus 6, vamos falar de Hebreus 10, vamos falar de Pedro, vamos falar de João, vamos falar de Judas, todos esses que aparentemente eram salvos e não são, estavam no nosso meio e saíram para provar que não eram dos nossos. Todos esses textos a gente vai estudar para vocês entenderem. Sabe aquele versículo lá de Hebreus 6? Porque é impossível que aqueles que um dia foram, experimentaram do Espírito Santo, se arrependam, tal. Tudo isso a gente vai estudar lindamente na Bíblia para vocês terem o entendimento correto, na ordem correta das coisas, tá bom? Porque assim vocês vão aprender da maneira bíblica e não vão ter perigo de se engasgar e depois ser um conhecimento destrutivo, né? Então, o objetivo nosso aqui é ensinar a verdade da melhor maneira possível, na ordem correta, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Eu me despeço de vocês. Até a próxima.